E aí galera, tudo bem? Bora aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo nesta terça-feira. Terça-feira bem agitada no São Paulo. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo aí. Sem mais enrolações aí, bora pro vídeo. Pênalti. É. Então a federação já respondeu ao ofício do São Paulo. Engraçado que a gente falou isso na segunda-feira, né? Reconhece o erro em pênalti decisivo. A marcação foi equivocada. A federação respondeu à reclamação do tricolor, admitiu falha em lance capital de semifinal contra o Palmeiras e prometeu mais investimentos em arbitragem. Mas aí eu pergunto a vocês, já não temos o investimento? A gente tinha o recurso para isso aí ser revisto, Olha, ele já existe. Aonde está o árbitro que marcou com essa certeza E o pessoal do pênalti? vídeo? E o pessoal do vídeo? Não, o pessoal do vídeo, ó, por essa imagem, não dá pra... Mas eu não sei se eles estão vendo com a nossa imagem. Não estão vendo com a nossa tem imagem. outras, tem várias, lógico, tem várias exato. imagens e assim. Tem uma imagem que tem uma perna ali à frente fazendo uma alavanca, mas essa perna é retirada e o jogador do Palmeiras se joga. Juntos envolvendo São Paulo, vamos mostrar o nosso João Paulo Capelanes. Capela! Avisa. O São Paulo, legal, todo mundo agora reconhece, mas não vai ter jeito, não vai pra final, não vai voltar aquele jogo. E agora é pensar no Campeonato Brasileiro e na estreia contra o Sport. Boa tarde, Capelanes. Boa tarde, Rerê. Rona, tamo junto, menino. Um abraço pra toda a galera que nos acompanha aqui, ó. Tô me sentindo em casa, como do São Paulo Futebol Clube, coisa maravilhosa. Ô, Ronaldão, é o seguinte, presta atenção, Rê. Mais uma vez, um abraço para todo mundo. É o seguinte, tem muita coisa para que a gente possa falar aqui do São Paulo. A gente vai destrinchar bonitinho. Só para poder contextualizar, tem muito assunto também que interessa ao torcedor São Paulino fora de campo. Éric emprestado ao Vitória, Rafael, consolidado, goleiro titular, deve renovar o contrato. As conversas estão quentíssimas com a diretoria e o goleirão titular do São Paulo. Então, tem notícias boas caminhando. Agora eu vou até permitir aqui, pedir licença para a galera para pegar meu telefone, para poder ler um trechinho do comunicado oficial emitido pela Federação Paulista de Futebol, só para deixar bem claro. Depois daquele jogo, do pênalti que o Arboleda teria cometido, mas que de fato não foi nada em cima do Vitor Roque, que acabou fazendo com que o São Paulo fosse eliminado precocemente do Paulistão, São Paulo enviou um ofício à Federação Paulista de Futebol. E a federação foi responder ontem, então quer dizer, 15 dias praticamente depois do resultado do jogo, o São Paulo entende e ficou agradecido ao presidente Reinaldo Carneiro Bastos por ter pelo menos respondido, mas de fato não quer mais a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza. Por mais que a federação tenha reconhecido que de fato foi um equívoco o que aconteceu com o Tricolor no Paulistão, São Paulo, independentemente da situação, não quer mais a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza. Atenção para um trechinho aqui da resposta da Federação Paulista de Futebol. A entidade entende que o árbitro de campo deveria ter sido chamado para realizar a revisão do VAR e que a marcação do pênalti foi equivocada. Um trecho do que disse o presidente Reinaldo Carneiro Bastos. E ainda nesse documento fala o seguinte: continuaremos buscando a qualificação do quadro de árbitros, visando minimizar equívocos e que as partidas sejam sempre decididas pelos protagonistas do futebol. E vale ressaltar também que a Federação Paulista de Futebol, da temporada passada para essa, fez alguns cursos dentro da entidade e gastou mais de 6 milhões de reais. Investiu na arbitragem, mas que de fato precisa ainda dar uma andada um pouco mais acelerada para que de fato a arbitragem não seja um grande problema aí para os próximos estaduais. Então a informação é essa. O São Paulo recebeu a resposta, ficou por um lado satisfeito por ter a federação ter reconhecido que de fato houve esse equívoco que fez com que o São Paulo perdesse a chance de avançar a decisão do Paulistão, mas não abre mão, não quer mais a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza. Então, meus amigos, ó, ponto final nesse assunto. Águas passadas. Ninguém fala mais aqui no Morumbi de Campeonato Paulista. Agora o foco é Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil e, claro, a Copa Libertadores da América. Vamos trazer mais detalhes do nosso tricolor. Destaque com a Tati Tavares, que vai fazer um resumaço do São Paulo projetando a sequência da temporada. O Paulistão já foi embora. Chega mais, Tati. Já se passaram 15 dias desse lance aqui. O pênalti polêmico marcado pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza na semifinal do Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras no Allianz Parque ainda está dando o que falar.
Voltando lá para o dia 10 de março, vamos relembrar as duras reclamações da diretoria São Paulina. O São Paulo nunca chamou o Campeonato Paulista de Paulistinha, porque respeita. Mas essa foi uma arbitragem pequena. Sinceramente, eu não sei se o VAR estava aí, se eles estavam assistindo o jogo. Às vezes parece aquela coisa de jurado de escola de samba, sabe? Que dá uma distraída no momento e não vê o quesito que passou ali. Os jogadores e o técnico Luiz Zubeldia também lamentaram muito a decisão do árbitro, que custou a classificação. O que pega é que o São Paulo tá fora, né? Por causa de um erro. Eu sou um defensor do VAR, por isso estou frustrado essa noite. Por isso estou frustrado. No dia seguinte da partida, inconformada, a direção tricolor enviou um ofício à Federação Paulista. Neste documento, o São Paulo pediu a exclusão dos árbitros do quadro e afirmou que iria analisar a possibilidade de usar ou não força máxima no campeonato do ano que vem. Quase que uma ameaça de boicote. O tricolor ainda relembrou que esse mesmo árbitro teria sido afastado pela CBF em 2024 por causa de um erro na partida entre Vitória e Fluminense pelo Brasileirão. O clube também ficou bastante incomodado com essa declaração do presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro, que culpava o goleiro Rafael. Não preciso, Rafael, chutar para frente da próxima vez. Não me cria esse problema de novo, porque isso é muito ruim. E eu volto a frisar, eu entendo o São Paulino. Logo depois, uma nota com pedido de desculpas ao jogador. Às vésperas do derby que vai definir o campeão paulista, a federação respondeu o ofício do São Paulo e admitiu que a marcação do pênalti foi um erro. Um trecho da carta assinada por Reinaldo Carneiro diz que, abre aspas, embora seja um lance interpretativo, a Federação Paulista de Futebol entende que o árbitro de campo deveria ter sido chamado para realizar a revisão no VAR e que a marcação do pênalti foi equivocada. Fecha aspas. A federação saiu em defesa de Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo do Amaral, reafirmando que são árbitros FIFA, íntegros e, como qualquer ser humano, estão sujeitos ao erro. Finalizando a nota, a federação garantiu que vai aumentar o investimento na arbitragem e lembrou que no ano passado foi gasto mais de 6 milhões de reais para o setor. Agora não tem mais jeito. Corinthians e Palmeiras estão na briga pela taça e o São Paulo, segue treinando, focado na estreia do Brasileirão, sábado contra o Sport no Morumbi. Para saber as novidades do mercado da bola com o André Hernan. O André Hernan não fugiu da gente na sexta-feira. Então acumulou tudo que eu tinha para perguntar para ele na sexta-feira, ficou para hoje, entendeu? Pergunta hoje. São Paulo ganhou, inclusive, um jogo treino contra o São Bernardo 4-1. E aí foi gol do André Silva e depois só os moleques marcaram. O Caleri não jogou, foi preservado, mas nada que preocupe para a estreia. O Lucas Moura não jogou, que a gente já tinha falado. O Zubeldia gostou do desempenho. O Zubeldia botou os moleques para correr lá no Morumbi. O jogo foi no Morumbi, inclusive, esse jogo treino. Foi bem satisfatório. Jogo treino mesmo, para os caras se esticarem, para ter confronto mesmo, não ser aquela coisa de tipo, tô jogando contra o companheiro. Não é jogo à vera, mas também não é aquela coisa de tipo, tô treinando. Então foi satisfatório. E o bom é que os moleques fizeram gols, né? O Rean Francisco, o Alves, né? O Matheus Alves, que ainda não resolveu a questão da renovação. A gente está aí com a tarja do Cedric, mas eu queria falar do Matheus Alves, que é um moleque que ainda está à discussão da renovação de contrato, não está emperrada a negociação, mas ainda faltam alguns termos e o São Paulo espera renovar esse contrato. Ainda falta uma coisinha ou outra, é detalhe, mas e quando você tem um impassezinho ou outro, aí já começa a clube ligar. Então já tem uns clubes aí falando, porque ele já pode assinar pré-contrato. Né? Daqui a pouco ele já pode assinar pré-contrato. Então aí já tem aquele clube que liga. Então tem clube do Brasil ligando, aí tem clube de fora que fica ligando. Meio do ano já pode assinar pré-contrato. O contrato vai até o fim do ano? Não, a ideia é de extensão de contrato até 28.
Então, assim... Não, estou dizendo do pré-contrato que ele pode assinar com outros clubes. Se eu não me engano, não sei se é meio do ano agora. Depois a gente checa isso. Preciso ver agora. A gente checa isso. Minha mente me traiu. O fato é que quando eles podem assinar um pré-contrato, o clube fica muito mais vulnerável, né? Porque o cara pode ir embora, de graça. E o São Paulo já viu esse filme, né? Com esses garotos. E o Matheus é muito bom jogador. É o camisa 10 da Copinha, né? Então, assim, o São Paulo tá otimista. É um jogador que é do Juliano Bertolucci, que tem uma ótima relação com o Casares, mas vai renovar. O que me disseram assim, vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Então, esse é um ponto, o moleque fez gol lá. E o Cedric é a mesma situação. O que o São Paulo está esperando? Está esperando o término do contrato. O contrato dele é até o final de abril. Que foi um contrato curto, de 3 meses. Chegou em janeiro, 3 meses, para ver qual era, né? Para ver se cola. E aí ele chegou, já se tornou um jogador importante, titular. O São Paulo falou, então vamos ficar. O São Paulo já tem um acordo verbal com ele. E aí o salário dele vai aumentar. Vai ser um salário, aí sim, um salário de um jogador europeu e tal, jogando no Brasil, um salário maior. O salário dele é bem pequeno mesmo, para os padrões, né, de um jogador europeu atuando no Brasil. Então, assim, o São Paulo vai esperar o contrato acabar. Tipo assim, aí na última semana do contrato, vai lá e renova e beleza, ainda não renovou. Mas tá tudo certo para renovar. Então, assim, é aquela coisa, tipo, beleza, vamos ter o cara com aquele salário pequenininho até o final do contrato. Aí você não precisa antecipar e pagar antes. Né? Então é isso. E a questão do Igor Vinícius é uma incógnita ainda. Uma última dúvida, Hernan. Ele queria um tempo maior de contrato, né? O São Paulo queria só até o fim do ano. Então, isso ainda está sendo conversado para que fique bom para as duas partes? Não, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai assinar o novo vínculo até o fim do ano. Aí no fim do ano conversa para mais. O Cedric quer ficar mais tempo no Brasil. Ele quer ficar mais 1 ou 2 anos, pelo menos. Ele queria um contrato maior e o São Paulo que está segurando um pouco nesse momento. Acho que é isso que foi conversado. Primeiro 3 meses, depois até o fim do ano. Vai passando. Mas o Igor Vinícius ainda é uma incógnita. Ninguém chamou para conversar. É um jogador que é importante, mas ao mesmo tempo ele sempre quando era para pegar uma sequência teve lesão. Então ainda não há uma definição sobre renovação dele. E aí, repercussão imediata após a publicação dessa reportagem, os São Paulinos falando, o que adianta agora, e não sei o quê, lembrando do erro, e obviamente, não vou dizer que isentam o Casares, mas o Casares fala, viu, eles assumiram agora, então é claramente um gesto político do Reinaldo, lembrando que o Casares fez uma ameaça que jamais iria acontecer, até por conta do regulamento, mas fez uma ameaça de jogar o Campeonato Paulista com o time sub-20. Essa ameaça nunca seria colocada em prática, mas ainda assim é uma questão que não é muito boa nos bastidores, né? O Reinaldo gosta de ter os principais times ao seu lado, então isso é claramente um sinal de que ele queria dar um agrado. Eu fui até pesquisar em outros erros claros e outros erros que ficaram marcados por muito tempo, e curiosamente tem um que ficou marcado nesse Palmeiras e São Paulo, lá do famoso VAR desligado. Naquela ocasião, a CBF demorou 3 dias para admitir que tinha tido um erro de protocolo e no 4º dia admitiu que as imagens tinham sido deletadas. 4 dias e depois de um erro também bem grave, né? Nesse caso, a federação demorou 15 dias. E a gente tem que colocar o ponto aqui que no dia seguinte o Reinaldo tinha dado entrevista dizendo que era um erro interpretativo, que se não tivesse sido dado, quem estaria reclamando era o Palmeiras, que ele via como um lance normal de acontecer, deu a deslizada quando foi falar do Rafael. Então eu acho que é curiosa a cronologia desse caso. 15 dias depois, o ofício foi enviado ontem, uma segunda-feira, e 2 semanas antes, na segunda-feira também, o Palmeiras estava jogando com o São Paulo. Então, realmente é muito mais político do que qualquer coisa e, obviamente, que isso traz reflexos para o Palmeiras e para o jogo Palmeiras e Corinthians agora. Era um assunto que, querendo ou não, já estava, entre aspas, né? Claro que não esquecido para sempre, mas estava mais gelado. Agora o assunto volta a ficar quente e óbvio que vai ser tema de novo até quinta-feira na final. Pois é, vamos ouvir de novo o glorioso áudio do VAR aí, daquele momento lá. Pelo amor de Deus, vamos ouvir, para você começar bem a sua manhã. Vamos ouvir. Pode impedimento. Tá.
Marcou pênalti, Marcou tá? pênalti. Ok, Tô volta pênalti, aqui. tá? Tem um possível Volta. impedimento, tá, ô perfeito. Guarizo? Calma primeiro, segue. Ele perde o time da bola, ele faz o toque lateral. O jogador aí, veja aqui pra mim se tem o contato do pé dele ou não. Aí, vai devagar. Bola passa. Passa. O zagueiro Aí, bota ok. a perna na Vê a frente. invertida pra mim, que vai ver. Isso. Aí, devagar, não tem importância. 25%. Ok. Checa pra mim, ele Ok. perde a bola, o jogador dá um tapa, vai correr, ele põe na perna. Posso colocar a grua esquerda? Bota a outra que eu preciso ver essa perna realmente esquerda. Não. Vai, volta. Aí essa perna esquerda, ele coloca assim, ele faz o calço com a perna esquerda na perna esquerda do jogador adversário. Aquela uma mesmo. Isso. Aí esse é o momento também. Pega de frente, que essa aqui tá a perna. Pega novamente de. Tá. A dois. Ok, isso aí. Aí para pra mim, para pra mim. Volta um pouco. Aí esse é o momento do calço, ó. Ok? Perna de esquerda com a perna de esquerda também. Esse é o contato, ok? Então o pênalti tá confirmado. Arnaldo, boa tarde, satisfação. É uma tortura, né? Ficar vendo o áudio do VAR é quase uma tortura. Eu tô com o Danilo, essa questão da resposta da Federação São Paulo 15 dias depois é muito mais... estavam juntos, né? Reinaldo, Casares, ontem na eleição do Edinaldo, para evitar perder um grande aliado de sempre, né? O São Paulo do Casares no próximo campeonato. Espero que o Casares leve a sério a ameaça que fez. Não é exatamente jogar o Campeonato Paulista com sub-20, Danilo, mas é não priorizar, jogar com o time reserva, tratar com uma pré-temporada, porque o São Paulo foi tratado esse ano pela federação como um time qualquer, desde o primeiro jogo da primeira rodada lá do jogo do Botafogo de Ribeirão Preto, como uma espécie de castigo por ter feito a pré-temporada nos Estados Unidos, por ter insistido na pré-temporada dos Estados Unidos. Esse erro, um erro qualquer, acho o maior erro da história do VAR no Brasil, numa partida decisiva, né? Porque ela, desde o advento do VAR, né? Não é o erro do VAR, o combo, né? Porque é um jogo que foi decidido num pênalti inexistente que o VAR poderia ter corrigido, e o que a gente vê no vídeo é o Guarizo tentando desesperadamente referendar a decisão do árbitro de campo, tentando enxergar alguma coisa que não existiu. Nunca houve, num lance polêmico de arbitragem na era VAR no Brasil, a unanimidade do erro, dessa vez houve. Então não é um erro qualquer, um erro que mancha o campeonato do Reinaldo, que no dia seguinte estava desesperado, entrevista no Palmeiras e Corinthians. Como já passou bastante tempo, como já foi o primeiro jogo, como o Palmeiras perdeu o primeiro jogo e o Corinthians está a um passo de ganhar o campeonato, aí faz um afago no terceiro envolvido, que é o São Paulo também. E eu vou até... Essa direção do São Paulo já conseguiu algumas situações, alguns referendos, né? Na época do Gaciba, lá, o reconhecimento do erro do gol do Luciano. Foi o primeiro reconhecimento do VAR errado. O erro de direito. E as coisas ficam por isso mesmo. Não tem repetição de jogo. Já teve erro de direito no jogo do Ceará, erro de direito no jogo do Fluminense. Já teve... Aí quando o Casares é perguntado e fica bravo sobre a questão dos bastidores, é um pouco isso, né? É um pouco... Esse é o retrato explícito do que aconteceu num campeonato que poderia ter sido um marco, né, na volta dos 4 grandes na semifinal, mas um marco desse campeonato é esse lance aí, que agora a gente revê às vésperas da decisão de quinta-feira. Então é isso aí, galera. Pra você que é São Paulo de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like pra estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, né, fazendo seus preparativos aí para enfrentar o time do Sport Recife aí no sábado, né, onde o São Paulo vai estar estreando ali pelo Brasileirão. Jogo bastante importante para o São Paulo, até porque é um jogo dentro de casa e a gente sabe que no Brasileirão é importante não perder pontos dentro de casa. Então o São Paulo tem sim que estar ali focado ali no Brasileirão ali, principalmente nesses jogos dentro de casa e fora de casa mais ainda, mas também dando oportunidade para os reservas aí
estarem tendo um pouco de destaque, até porque a gente sabe que o calendário do futebol brasileiro é um calendário bastante grande mesmo e que desgasta bastante os jogadores. Então o Zubeldia vai ter que fazer essa mescla aí. Veio uma notícia aí de última hora, né, falando que o São Paulo pode emprestar o Eric aí e para um clube da Série A, e esse clube da Série A seria o Vitória. O Vitória está tentando o empréstimo do Eric aí junto ao São Paulo. Acredito que esse empréstimo possa acontecer justamente porque, eles vão falar, por que o São Paulo emprestaria o Eric para o Vitória? Para liberar espaço no elenco para um ou dois garotos da base ali, principalmente o Lucas Ferreira, que é um jogador que também pede passagem, inclusive no jogo contra o São Bernardo, aí no jogo treino, ele marcou o gol. Então, a garotada da base tem que ter passagem. É obrigação do São Paulo dar passagem para essa garotada da base. Só que, infelizmente, o senhor Zubeldia não é muito fã disso. A gente sabe que na posição do Rian Francisco, que é centroavante ali, é um pouco mais complicado, porque André Silva vem vivendo uma fase boa e o Calera tem a hegemonia dele, que eu acho errado. Eu acho errado ter essa hegemonia, essa hierarquia toda aí num clube de futebol. Mas o Zubeldia acha correto, então deixa o Calera ali e ponto. Mas a notícia é essa. Eric pode ser emprestado para o Vitória e vamos ver o que vai se dar no desfecho aí, né? São Paulo também está prolongando seu contrato aí com Cédric Soares aí para ver o que vai dar até o final do ano. E também tem a incógnita aí do Igor Vinícius, né, para saber se vai renovar com o atleta ou se não, até porque o Igor Vinícius, toda vez que tem a oportunidade de decolar na carreira, ele praticamente vacila, né? Galera, então é isso daí. Essas são as notícias do São Paulo aí. Ficamos por aqui com mais um vídeo aí. Até a próxima aí. Valeu!